Bom dia, pessoal. Hoje, 5/5, terça-feira, nesta reflexão mesmo do nosso café com reflexão. Ainda semana passada falei com vocês alguma coisa sobre o mal e com certeza esclareceu algumas pessoas, mas sobretudo ainda deixou alguns tipos de dúvidas. E aqui, quando eu trabalhei com vocês acerca do mal, eu estava trabalhando 2 livros de Agostinho mesmo, lá no século IV da era cristã, 300 e pouco, que Confissões e Livre-Arbítrio, os livros que melhor ele trabalha isso, para falar sobre o mal. E dentro deste conceito do mal ainda, que quanto mais a gente tenta compreender, parece que mais tem um fio aí para puxar, para desvendar alguma outra coisa, ele continua trazendo este conceito da origem do mal. Eu falei para vocês que o mal não foi criado por Deus, mas o mal é uma condição do próprio homem. Falei que o mal ele tem mais de um autor, todos quantos praticam o mal, eles são autores do mal praticado. Falei também como sendo mal a ausência do bem, porque nesse contexto do mal a ausência é o distanciamento de Deus, o distanciamento do homem de Deus, que é bom, que é todo bom e que é do bem. E Agostinho continua trabalhando esta questão da origem do mal com 2 tipos de mal. Ele trabalha o mal físico e o mal moral. Quando ele está falando do mal físico, ele está falando do nosso sofrimento. Quando ele está falando do mal moral, ele está falando do nosso pecado. E ele consegue pegar esse conceito do sofrimento e do pecado e trazer ambos como sendo condicionados à ação humana na pessoa de Adão, porque pela desobediência de Adão logo ali, também no início, no paraíso, no distanciar de Deus, no querer ser igual a Deus, na tentativa de buscar a sua autonomia de Deus, por consequência ele traz esta possibilidade do mal, do ponto de vista do sofrimento e do mau pecado. Sofrimento porque então a gente vai trabalhar o conceito que costumamos trabalhar no conceito da filosofia, da teologia, como o ser humano é um ser agônico. Quando traduzido agônico mesmo, é um ser da agonia. Todos nós sofremos. E este é o mal físico. E de alguma forma também, todos nós, em detrimento do nosso sofrimento, deste mal do sofrimento, gera ou desemboca também neste conceito do mal moral, que o distanciamento de Deus, o distanciamento do homem do próprio Deus. E este distanciamento é o homem buscando a sua autonomia, a sua independência, o seu isolamento de Deus. E buscando sim o controle da sua própria vida. E quando o homem tenta buscar o controle da sua própria vida, ele vai compreender que o que resta tão somente é a possibilidade da frustração, da decepção, do sofrimento, da agonia e assim por diante. Mas Agostinho ele deixa aqui uma luz que também, quando ele está falando do ponto de vista bíblico, a razoabilidade bíblica dele é muito grande. Está falando que esta luz mesmo é a capacidade da vida com razão. A vida do ser pensante é que traz esta consciência do mal, ou seja, por que você tem consciência da existência do mal? Porque você pensa. Se você não pensasse, você jamais teria compreensão da existência do mal. E quando se pega esse conceito também de ser pensante, ele está trabalhando aqui com 2 tipos de animais. O animal bruto e racional, o animal da razão, do pensamento, da lógica. E ele distingue bem, então, todos os tipos de animais criados por Deus e o tipo de animal, o último. Animal é uma palavra latina, anima é vida.
como sendo sopro divino mesmo na vida do homem. Então o homem ele tem esse ruach, que eu falei para vocês, sopro de vida, e ele tem, por este ruach, este sopro de vida, esta informação da consciência, da razão, da vida pensante. Em detrimento aos demais animais vivos, o que nós podemos concluir é que nós somos, de fato, os únicos que têm a noção do sofrimento, do bem, os únicos que têm a consciência do mal também. E ele trabalha este conceito que é bom para cada um de nós termos também como uma retórica de vida, uma prática de vida, uma praxe mesmo. A consciência de viver e o viver sem consciência. E quando ele está falando isso, uma coisa é viver e outra coisa é ter consciência de que vive. O animal, ele vive. O ser humano, ele tem consciência de que vive. E se nós temos esta consciência da nossa vida, da nossa existência, se nós temos este saber, se nós temos esta capacidade racional, mental, de perceber que de fato nós vivemos, trazemos a possibilidade de termos uma vida com qualidade o tempo todo, então isso também deixa remontar aqui, não só pela fala de Agostinho, mas pela Bíblia também, que esta consciência é o sopro divino, que sempre vai estar te informando que, de fato, você tem a noção da existência da sua vida. E aí, voltando para um pensador aí do início do período moderno, até secular mesmo, René Descartes, ele traz esse conceito do penso, logo existo. E se eu penso, logo existo, é razoável pensar que também, se eu existo, algo maior acima de mim existe. E esta é a compreensão de Deus. Se o homem é um ser pensante, ele é um ser pensante mesmo, porque encontra na sua mente o aspecto último, o sopro de vida, e esse sopro de vida ele é eterno, porque ele vem de Deus. E se ele vem de Deus, ele vem para te trazer esta compreensão da sua existência e da sua qualidade de vida que você deve ter, ou da existência de Deus, da sua existência e da qualidade de vida que você deve ter. Sofrimento, ele está aí, a gente foge do sofrimento, ele vem como mal físico, ele vem também como sendo um mal em detrimento do pecado, não é? Mas sobretudo o que nós temos é esta consciência do sofrimento. A fé cristã, ela te ameniza esta consciência do sofrimento, porque ela te traz esta consciência da existência de algo maior também. Você tem a consciência de que vive, você sabe que vive, e você tem que compreender também que se você vive, alguém te deu esta possibilidade da vida, e não foram seus pais, porque alguém também deu a possibilidade aos seus pais da vida. Então, a gente remonta isto em Deus mesmo. Todos nós temos consciência do bem e do mal, por isso também é um conceito ontológico mesmo, existe o mal e o bem, todos nós temos este conceito do mal e do bem, e eu até falo com algumas pessoas que todas as vezes que eu pergunto a alguém se o que estou fazendo é errado, na realidade estou perguntando para aliviar a dor, porque se eu já tenho esta dúvida do erro, é porque de fato é errado. E se nós temos este conhecimento do mal e do bem, de alguma forma é para que possamos decidir acerca do conceito da vida, do sofrimento, da angústia, do pecado. E, sobretudo, também este conceito é para você exercer o controle de si mesmo, escolher o que é certo. Deus não é contra você. Deus, ele é por você, ele está ao seu favor. O problema é que nós convencionamos esta cultura do Deus que é contra nós, do Deus que é mau, do Deus que é justiceiro, do Deus que sempre tenta buscar uma forma de punição para o ser humano. Não, Deus é por você, Deus é com você. Ele está trabalhando ao seu favor. A Bíblia está falando que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E se Ele te deu esta capacidade de escolher, escolha o certo,
Deus não é contra você, Ele é ao seu favor, Ele quer o seu bem, Ele tem preparado esta condição da eternidade para o homem mesmo. Então, se você começou a respirar hoje como alguém que nasceu, você já está dotado da eternidade também. E a possibilidade de cogitar aqui é o tipo de eternidade que você tem. Ela é com Deus ou ela é sem Deus? Ela é uma eternidade agônica somente de sofrimento, ou ela é uma eternidade que pode te trazer a paz, que pode te trazer o consolo, que pode te trazer a felicidade e que pode te conduzir a um sumo bem, a uma possibilidade de um bem maior. Quero deixar esta fala de reflexão esta manhã de terça para vocês e com a proposta: escolha bem, faça a escolha certa. Você sabe o que é certo para você, você sabe o que é melhor para você, você sabe o que é melhor para sua família, você sabe o que é melhor para a sociedade. Não estou entrando nem no contexto política, eu acho que a igreja não se mescla com política, mas você sabe o que é bem para o próprio país, para a nação. Você sabe o que é bom. Faça a opção pelo bem, escolha o bem, trabalhe em detrimento do bem, porque Deus é do bem e Ele é por você e Ele quer o seu bem. Tenha um dia cheio de bênçãos, cheio de possibilidades de vitória, e tenha um dia de aflição, não do sofrimento como mal e do pecado como mal, mas de aflição em busca de querer o bem para a sua vida. Tá? Deus te abençoe neste dia fortemente.